Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na mais uma edição aqui da nossa Carta Falada, edição número 8. Temos um convidado especial aqui hoje com a gente, que é o Bruno, né? O Bruno ele é da Pá, Trópico, ele vai falar aí vamos provocar ele, fazer algumas perguntas aí sobre o que é a Trópico, né? Fundos de investimento que ele faz lá, um pouco da história do Bruno também. E como sempre tá o Tiagão aí aqui comigo. Isso aí, tudo bem? Bem, é isso aí, Já. pessoal. Bom, quer começar provocando o Bruno aí, Thiago? Com alguma Pô, pergunta? O Bruno tem alguma dúvida pra gente? Quer se não, não, apresentar? queria só, obrigado pelo convite, aí é um prazer participar aí e fico à disposição para quem tiver aí alguma dúvida, quiser também trocar uma outra ideia, tá bom? show Legal. de bola. Show de bola, Brunão. Prazer aí, né, ter você aqui conosco, né, como esse episódio aí, né, do podcast aqui, né? Então, cara, para começar, né, Brunão, fala um pouquinho aí de você, cara, o que que você faz, né? Até para se apresentar melhor aí pro pessoal aí que tá ouvindo a gente. Pô, show de bola, Thiago. Vamos apresentar então aqui um pouquinho, tá? Bom, eu acho que tá escrito aí em cima, né? Mas meu nome é Bruno. Eu estou fazendo a mesma faculdade que o Marcelo fez aí, eu estou fazendo Legal. FEI, Engenharia de Produção. Na verdade, eu comecei a fazer engenharia elétrica na FEI, que o sonho da minha vida era ser arquiteto de processadores, né? Aham. Aí, só que no meio do caminho eu percebi que eu não ia conseguir passar de circuitos um, nem tampouco concorrer junto com os indianos lá que trabalham na Intel, né? Aham. Falei, pô, então eu acho que eu vou partir para alguma coisa que dá mais dinheiro, né? Então eu procurei no Google, pô, profissões que dão dinheiro. Pô, mercado financeiro, show de bola, vamos para cima. Quero ir. Foi mais ou menos isso O Google mesmo, te tá? enganou, praticamente. É, pois é, mas olha onde eu Brincando. cheguei, né? Olha onde eu estou. Uma hora Aí chega, né? Com vamos lá. certeza. Exato. Aí acabou que eu troquei de curso, né? Eu fui para engenharia de produção, que acaba sendo um curso um pouco mais abrangente do que a engenharia elétrica, né? Você Aham. consegue ter uma visão muito mais global, né, de todo o mercado e todo o processo produtivo Essa como um mesma todo, né? visão, cara. Exato. É bom, ainda bem, né, Marcelo? Pô, se você não gostasse, né, meu? Então Mas já vamos assim, fazer uma provocação aí. O que que você acha que da engenharia de produção que é mais uhum, interessante, assim? Fora essa parte de custos, né? O que que você acha que uhum. agrega valor aí no teu dia a dia? Cara, eu acho que assim, além da sua lógica, né, que você acaba, né, adquirindo ao longo do curso, eu acho que algumas matérias são essenciais, né? Por exemplo, a matéria de logística, né, supply chain, Uhum. que acaba que você consegue enxergar a cadeia de uma maneira muito, muito global, né? Então você pensa, pô, eu tô comprando, sei lá, uma folha sulfite. Cara, veio desde a árvore, desde o plantio, teve todo um Sim, processo de então, acho que você consegue ter uma visão muito mais macro quando você tem esse curso, né? Eu acho que eu enxergo assim, pelo menos, além de não sei. conhecer, eu acho que você falou de uma cadeia, tipo, celulose, né? Além Exato, de você exato. conhecer diversas outras indústrias, né? Indústria química, têxtil, enfim, Perfeito. automobilística, siderurgia, metalurgia, enfim, e Exato. E toda a assim, cadeia até também produtiva dessas outras indústrias, né? sim, assim, até interessante porque assim, às vezes a gente pega alguns relatórios, né, de sell side, alguns reports que as agências de rating, né, acabam mandando pra Uhum, gente, que você vê, pô, indústria no last mile. Você já pensa, pô, eu vi isso aí na faculdade, né? O que é um last mile? Como é sim. que você lê aí um diagrama industrial? Então isso acaba sendo muito benéfico para quem justamente quer ingressar nesse mercado aí. Fora a parte de estatística, né? Estamos falando aqui, o Tiagão tá Ah, meio é. por fora, né, Tiagão? Ah, um pouquinho, mas tô aprendendo aí, tô absorvendo, cara. Então, assim, fora a parte de estatística, né, Bruno? Já passou aí Sim, das com certeza. estatísticas? Já, assim, eu gosto de brincar que eu adorei tanto o curso que eu fiz pelo menos duas vezes cada matéria, né? Eu estou aí há Legal. 8 anos na faculdade já, então, né, vocês podem sentir o drama que é isso daí, né? Mas o Estou importante. finalmente no último Mas o semestre. importante é absorver aí, cara, tudo que tem de bom aí, né? Tanto da experiência. Acho que quando você faz duas vezes a matéria, é impossível não fixar, né? Até porque você quer Ah, passar logo da sim, segunda vez, daí você estuda de verdade. exato, exatamente. Acaba que você fixa muito bem, né? Legal.
É o Alcindo, cara, que tá na estatística lá ainda, ou ele saiu? É o Alcides, ele mesmo, continua Alcides. lá ainda. O Alcindo era da metalurgia. Cara, legal, o É, Alcides é muito bom, velho. Nossa, aprendi muito com ele, é. assim. É bom que Bacana. você consegue aprender duplamente, né? Porque ele te dá só porrada, né? Assim como o mercado e os Ah, chefes em sim. geral fazem. E a matéria dele também é super difícil, né? Então você acaba tendo um duplo aprendizado aí, né? Sim. E, pô, várias coisas que ele passa lá, a gente tem no mercado, no dia a dia do mercado, né? Correlação, Exato, testes, etc. exatamente. Legal. Legal. E E aí, fala, Tiagão? continua falando aí, Bruno. Acho que você Eu tava te falando aí que interrompi, eu interrompi ele. foi para engenharia, pesquisou no Google, né? Daí profissões que dão dinheiro. E como é que foi esse início Exato. aí no mercado financeiro aí, rapaz? Meu, olha só, olha só como é que foi, foi muito engraçado esse início, né? Porque assim, né? Eu sempre quis trabalhar em grandes bancos, sempre quis trabalhar com o mercado financeiro. E aí acabou que abriu o processo seletivo para estagiário no Santander, né? E aí eu falei, poxa, minha chance de brilhar, né? Uhum. Entrei no processo seletivo do Santander e a minha RH me perguntou assim, pô, quais que são, né, as áreas que você tem bastante interesse e tal? Falei, cara, investimentos, área comercial, né, eu gosto bastante. Pô, show de bola, você vai para a área de prevenção a fraudes. Eu, poxa, mas o que tem a ver isso com o que eu quero, né? Então, comecei numa área que não tinha nada a ver nem com o meu perfil, nem com o que eu faço hoje, né? Mas foi interessante para conhecer e desenvolver esse lado mais comercial meu, né? Que inevitavelmente a área de fraudes acaba se comunicando com várias Sim. outras áreas do banco. Especificamente no estágio, eu cuidava da área de investigação forense e Aham. repressão a fraudes, tá? Então, basicamente, né, era golpe do motoboy, golpe do chupacabra, sequestro relâmpago. Então, eu Então cuidava você tem muito que mais dessa entender parte. como que é emitido, qual que é o processo, como que eu faço para, se eu precisar, né, ter uma Exato, reclamação, algo do tipo. Legal. exato. E assim, acaba que você tem que conversar com muita Todas gente, né? as Você tem que áreas, né? conversar com o compliance, com o pessoal das agências, com o pessoal do jurídico, com o pessoal da segurança patrimonial. Então acabou que desenvolveu muito mais esse meu lado comercial, né? Uhum. Fiquei um ano lá no Santander, meu, não estava Legal. fazendo o que eu queria, nem tampouco o que eu gostava. Falei, poxa, acho que eu tenho que focar especificamente no que eu quero, né? Foi aí que surgiu uma oportunidade de trabalhar num asset, né, num asset internacional, que era a Western Asset. Legal. Eu entrei lá na área comercial, de fato, né, que era Commercial and Uhum. Products, que basicamente, né, como um bom estagiário, eu fazia boleta, eu fazia batimento de cotas, elaboração de due diligence. Para quem não sabe, due diligence é um material que você tem que elaborar para as corretoras, enfim, quando algum fundo passa para ganhar algum mandato. Basicamente, você tem que fornecer, explicando aí em outras palavras, pessoal, né? A diligência que o banco faz com a asset, né? Então, para ver Isso. se tá tudo em conformidade, né? Enfim, e em conformidade também com as restrições do próprio banco, né? Tô certo? Exato, exatamente. Isso, se atende às regras, né? Se Aham. atende, Sim, assim, sim. aos Legal. filtros que eles passam lá, né? Isso. Meu, isso foi muito, assim, enriquecedor para minha Aham. carreira, porque eu consegui, né, entender bem a fundo como que funcionava um fundo de investimento, né, de maneira muito mais operacional do que sua filosofia do negócio. Uhum. Então, acabou aí que eu entendi como é que, assim, eu era tão cru que eu não sabia nem o que era um passivo de um fundo, né? Legal. E aí, bom, para quem também não sabe, o passivo de um fundo é basicamente os cotistas e quanto que eles aplicaram dentro do fundo, tá? É igual o de uma empresa, né? Só que no lado do passivo e do PL só tem o PL, é só cotista. Exato, exatamente. E aí, assim, né, o objetivo era ficar para sempre, né, na Western Asset, só que acabou que a empresa foi comprada duas vezes nesse meio caminho, tá? Uhum. A primeira vez, ela foi comprada pelo grupo Legg Mason, que é uma grande asset americana, Legal. que já vinha num processo de formação de joint venture bem intenso, e depois a Legg Mason foi comprada pelo grupo Franklin Templeton, né, que hoje é um dos maiores assets do mundo, né, isso falando de maneira global. Legal. Então, assim, falando de cadeia operacional, né, a Operação Brasil era a operação menos relevante da Western no mundo. E a empresa tinha sido comprada duas vezes, né, então qual era a chance de eu ser efetivado? Uhum. Eu perguntei para o meu chefe, falei assim, olha,
existe chance de eu ser efetivado? Como é que estão as coisas? Ele falou, cara, sendo bem honesto contigo, não tem a menor possibilidade de você ser efetivado aqui. Uhum. Então, assim, fica aqui o máximo que você quiser e aguentar. Aprende, No mais, né? a gente vai conversando. Exato. Foi aí que eu falei, cara, eu não sei, eu acho que eu tenho que dar um passo além, né? Eu acho que eu tenho que realmente ir além do que eu estou fazendo aqui hoje, né? Legal. E aí eu me juntei com o meu gerente do Santander na época, né? Uhum. E a gente abriu uma história de agente autônomo, né? Chamava aí Solé Investimentos, né? Legal. Eu chamo Bruno Solé Botelho Uhum. e acabou chamando Solé Investimentos, né? Tá. Basicamente, né, como era um escritório muito pequeno, a gente atendia basicamente os nossos amigos e, né, por indicação do boca a boca. Uhum. Então a gente fazia ali de tudo, né? A gente fazia a montagem de carteira, a gente fazia acompanhamento de mercado, Uhum. a gente explicava para eles como que era a estrutura, né, de um fundo de investimento, como é que é uma corretora, como é que eles ganham dinheiro. E a gente operava junto com eles no mini dólar e no mini índice, né? Que foi quando teve aquele boom de day trade, né? Quero ser trader. A gente falou, vamos embarcar nisso daí também, né? E foi justamente nessa época aí também que eu tirei meu CPA 20, aí acabou Legal. enriquecendo ainda mais o conteúdo que eu passava para eles. Ajuda, né? Acabou, A certificação ajuda vai bastante. galgando, a certificação ajuda, né? O conhecimento. Sim. E você consegue ter uma visão bem legal do mercado como um todo. Né? Você Sim. acaba conseguindo, né, ver áreas que você não conhecia antes. Né? Por exemplo, pô, um back office, pô, um CX. O que é um CX? O que o CX faz? Né? Acho que o Tiagão pode falar muito melhor para a gente o que o CX faz do que eu, mas assim, você acaba tendo um contato melhor com essas áreas. Né? Sim, sim. E assim, os nossos clientes, eles operavam majoritariamente, né, por duas corretoras, o Modal e a Clear, né? Uhum. Aí o Modal veio com um projeto interessante de uma criação de uma área comercial interna, o BTG e a XP estavam naquela briga de agente autônomo e tal, Sim. o Modal já veio com uma outra proposta, uma proposta mais disruptiva, de uma criação de uma assessoria própria do banco, né, com um salário fixo e sem a necessidade de indicação, né, dos clientes, né? Então, assim, você não tinha que ficar empurrando nada para os clientes, né? Me Tipo ofereceram o essa. Itaú, é o que o Itaú faz, né? É o Ion do Itaú, né? Basicamente, chamava na época Modal B2C. Acredito que hoje já tenha um outro nome, deve ser varejo ou algo do tipo, mas né, na época chamava B2C. Ingressei, eu fui uma das primeiras a primeira turma, na verdade, a ingressar nessa área comercial lá do Modal. E foi muito legal que assim a gente conseguia ver claramente a evolução, né, dos clientes, né, como é que eles eram atendidos, como é que era a passagem de funil, né, depois foi criado um time de SDR para atender esses leads com abertura de conta, com coisas um pouco mais operacionais. E a gente fazia basicamente, né, a montagem de carteira, acompanhamento de mercado, e não tinha aquela necessidade de ficar empurrando produtos que não tinham a necessidade, Entendi, né, legal. E por fim, cheguei aqui, né, o Fernando, né, que é o gestor de dois fundos nossos, me convidou para ingressar aí no modelo de partnership aqui da Trópico, né, entrar aí como gerente comercial e RI. Ele achou interessante a história que eu tinha, falou, poxa, vem aqui para a gente bater um papo, acabou que teve uma sinergia legal, e hoje eu estou aqui como RI, cuidando aí da parte comercial da Trópico, tá bom? Pô, que legal, cara. Uma história inspiradora aí, né, Thiago? Pô, bastante, cara. Não, e é interessante, Bruno, na sua história, porque assim, né, pô, você aparenta aí ser um cara novo aí, né, cara? Aí já traz aí uma bagagem aí bem interessante aí, né, do mercado, né? Isso eu acho muito legal, né, cara? Isso mostra talvez até a dinâmica que é o mercado em si, né, cara? Que tá em constante melhoria, evolução, amadurecimento, né? E até nisso daí, cara, eu queria te provocar nesse sentido aí, cara. Como é que você vê, né? Já que você passou por diversas áreas, mas como é que você vê esse amadurecimento do nosso mercado aqui, cara? Até mesmo do investidor, né? Tudo mais. Eu tô te perguntando isso porque você tocou num assunto que eu fui um dos que tava no boom lá dos day traders lá, né? Então. Legal. Eu meio que tava nesse meio, mas já fui liberto disso daí, cara. Catequizou Mas ele Legal. bem agora.
Ah, É, Eu entendi que aquilo ali é briga de gente grande, cara. Mas, aham. mas assim, eu acho que é legal, acho que a gente abordar isso daí, né, Bruno, e você puder você ia compartilhar um pouco concorrer a com o sua chefe visão. do Bruno aí, viu, Thiago? Você devia concorrer com Pois ele é, aí. Eu não olha, queria concorrer com ele, não. olha as brigas que eu entrava aí, né, É, cara? cara. É. Não, eu acho que é assim, tá, Thiago? Eu acho que assim, existem. Também não é binário, tá? Assim, sim Aham. ou não, certo ou errado. Eu acho que assim, existem basicamente duas linhas de raciocínio, tá? O cara que ele entra no mercado com, igual eu entrei, né? Com a filosofia de, puxa, eu vou ficar rico, porém existe um caminho a ser percorrido, tá? E tem aquela pessoa que fala, puxa, eu vou comprar hoje day trade, vou fazer aí o meu mini dólar, meu mini índice para ganhar 150 milhões de dólares num dia, tá? Então, assim, você tem que ter uma força de vontade muito importante para que dê certo, né, realmente esse caminho no mercado financeiro, né? Assim como toda profissão, não dá para você em um dia achar que vai saber tudo ou achar que vai ganhar dinheiro porque assim, né, inevitavelmente existem pessoas que estão fazendo isso há mais de 100 anos, Eu acho né? que você falou um negócio Citibank. interessante, viu, Bruno? Você falou assim, cara, Aham. toda profissão, né? Então, Exato. o Bruno, ele tem jogador de futebol bom que ganha dinheiro? Tem, né? Os que são profissionais, né? Que a profissão Uhum. deles é jogar futebol. Então, o que eles fizeram? Provavelmente, eles treinaram 10, 20, 30, isso quando jovem, né? Não, e depois mais ainda, né? Sim, Mais sim. 10, 20, 30 vezes mais do que todo mundo. Chegaram lá e agora treinam mais ainda, provavelmente. E isso é profissão, né? Diferente Uhum. do que era vendido no mercado, que eu acho que é isso que a gente viu, né? Que, pô, todo mundo, você tem sua profissão e você consegue fazer um extra no mercado fazendo day Sim, trade. perfeito. E isso não Sim. existe, né? Uhum. E também tem um ponto bem interessante, assim, né, Marcelo, que é o seguinte, né? O nosso mercado hoje, ele ainda é muito jovem, né? Ele está começando, a gente bateu 4 milhões de investidores, cara, ano Uhum. passado, né? Então, assim, como era nos Estados Unidos, né, essa questão de, meu, agente autônomo, financial advisor, né, que era, meu, todo mundo queria ser porque conseguia ganhar dinheiro com a corretagem, a gente está vivendo isso hoje no Brasil, né? Lá fora, os hedge funds, os multi-market funds, né, já estão no seu tempo áureo, né, já conseguiram passar por Uhum. toda essa parte de amadurecimento de mercado, né? Infelizmente, a gente tem muitos golpes aqui ainda no Brasil, né? Putz, a venda de curso, cara, compra minha mentoria porque você vai ganhar 10% ao dia. Sabe, eu acho que tem que ter uma certa malícia também por parte do investidor com essas coisas, Aham. tá? Isso É, é é verdade. o que os antigos dizem aí, que dinheiro não dá em árvore, né, Brunão? Então, Exato, exatamente, exatamente. E eu acho que assim, o ponto aí bem importante, né, falando dessa questão de, né, de cultura, né, do brasileiro, é justamente, cara, é pela falta da informação, a pessoa querer não se aprofundar, não ir atrás, né, não querer conhecer mais e achar que é fácil, né, é comprar um discurso aí de, como bem o Bruno falou, pô, 10% ao dia, meu curso, tem aqui o meu canal de sinais aqui que você entra. Então, assim, Perfeito. é importante, assim, porque quando eu comecei a fazer day trade, eu fui muito por isso, cara. Pô, é um negócio relativamente fácil na minha cabeça, né? Mas Uhum. aí eu achava que a maior complexidade, né, era analisar lá o gráfico, né, ter uma boa leitura lá de gráfico, dos indicadores, aquela coisa toda lá. E, Uhum. só que aí depois, assim, foi passando o tempo, né, e a gente vai apanhando ali todos os dias. Aí eu falei, cara, tem muito mais coisa por trás, né? E na verdade é um universo que você tem ali por trás, né? Então, na hora que Exato, você entende as regras ali do jogo, aí você vê fatores que. externos, outros players. Exato. exato. Eu costumo dizer até o seguinte, cara, esse negócio de day trade, uma vez eu estava explicando para um amigo meu, que ele me falou assim, pô, então você acha que não é possível fazer dinheiro? Eu falei, cara, olha só. Eu falei, imagina que você é um cara que gosta de correr, né? Eu gosto de correr. E aí, de repente, eu tenho um sonho de ir para Olimpíadas. Eu falei, cara.
sei lá, pode ser que eu tenha nascido com um dom, né, fora do normal aí, Uhum, e uhum. consiga nos meus treininhos aqui que eu faço, né, toda manhã, chegar num nível lá para ir para uma Olimpíadas e disputar uma medalha? Pode ser, é possível, mas é pouco provável que isso aconteça, porque do outro lado, eu vou estar concorrendo com pessoas que cresceram, né, com toda uma estrutura, tem todo um aparato, né, suportando, treinam assim, cara, muito mais, né? Então, assim, a briga é mais ou menos nesse sentido, né? No mercado financeiro, né, cara? Ah, com É certeza. um E negócio. assim, Thiago, também, controle de risco, conhecimento de mercado, market time dos caras totalmente diferente, porque ele está lá operando faz muito mais tempo, a rapidez que a informação chega para ele, o tamanho da operação que um player maior monta, né, quais vantagens ele tem em cima de você. Isso no longo prazo acaba destruindo qualquer trader pequeno, cara. e assim, até um comentário aqui, assim, né, só para vocês entenderem, a gente tem um fundo aqui que faz basicamente day trade, né, que é o Sim, Trópico Vex, que ele faz basicamente arbitragem de pares de ações. Só para vocês terem uma ideia, em 2015 ele foi idealizado, e só em 2017 que ele foi ao público. Então, assim, foram 2 anos de pesquisa, de tracking, assim, de intensa pesquisa para que realmente se chegasse a uma a fórmula que estratégia. desse mais ou menos correto, entende? Uhum. Então, né, isso falando num asset que tem quase 20 anos, né? Então, É. assim, poxa, E não tem como comparar, né? daí, obviamente, tem o Fernando lá por trás, né? Acompanhando diariamente e desmontando essas operações. E deve repensar essa Exato, carteira quase que diariamente também, né? exato, Como é que você vai exatamente. concorrer com Então, isso? Ah, excelente. é. Até já pegando também esse gancho aí, Bruno, né? Você falou aí de alguns fundos aí da Trópico, né? E a gente aqui para os nossos clientes, né? Para a nossa audiência aqui, a gente fala bastante da vantagem, né? De se investir em fundos, né? Que você Uhum. conta com toda essa estrutura, né? Até que você tá comentando aí. E eu queria que você falasse aí um pouquinho mais, cara, dos produtos aí que a Trópico oferece, Quem é os atrópico também, diferenciais, né? Que quem eu que é acho a que Trópico, boa. para nós aqui é um pouco óbvio, né? Que eu já conheci a Trópico antes de Aham, conhecer o Bruno aí. Acho que para explicar também, a gente se encontrou no LinkedIn, né, Bruno? Mas eu já conhecia a Trópico, já tinha exato. relacionamento. Aham, aham. E daí conta um pouco aí pro pessoal, né? Acho que é Não, interessante. perfeito. Eu vou até pegar a minha colinha Não, aqui fica à para vontade, realmente cara. explicar um pouquinho da história, né? Para a gente também não falar, são só 4 produtos e pronto. Realmente vem desde de um tempo anterior, né? Em 2003, né? Surgiu aí um fundo, um clube de investimentos, né? Chamado Orb Investimentos, né? Legal. Eu não sei se o público de vocês conhece, mas basicamente um clube de investimentos tem que investir no mínimo 67% da De carteira em ações. ações, né? Ele é Então, praticamente um assim, veículo de ações, né? Dá perfeito. para fazer outras coisas, né? Dá para fazer bastante coisa, inclusive. O Aham, fundo, ele é até mais flexível. O clube ele é até mais flexível que um FIA long only, obviamente, né? uhum, uhum, Mas, enfim, a ideia dele é comprar ações, né? uhum, sim. É assim, né? Porque ele tem certas limitações, né? Ele só pode ter no máximo 50 pessoas. Existem uma série de regras que os clubes de investimento têm que seguir, que os fundos de investimento já são isentos desse tipo É um veículo de, mais de regra. pessoal, familiar, né? Normalmente é family and Ele acaba sendo um friends. pouco mais democrático, né? Vamos Sim, dizer assim. sim. Então, assim, né? A casa iniciou basicamente como um clube de investimentos que deu super certo, Legal. né? E depois virou Orb Investimentos, tá? Tá. Se tornando de fato uma gestora, tá? Em 2008, além da Orb Investimentos, tinha um braço imobiliário, que era a TRX. Eu acho que alguns de vocês já conhecem alguns fundos imobiliários que a TRX veicula aí no mercado, né, principalmente no mercado secundário. Tem aí lajes corporativas importantes aí. É um dos grandes players aí do mercado de fundos imobiliários, tá? Sim.
Então, em 2008 surgiu isso dentro do guarda-chuva da Orb Investimentos, tá? Legal. Em 2010, né, os gestores, né, que é o Flávio e o Fernando, eles pensaram, poxa vida, né, será que é só no Brasil mesmo que existe oportunidade de investimento, né, de rentabilidades importantes? Então aí foi quando a gente começou a olhar para a América Latina como um todo, tá? Então a gente começou a olhar Colômbia, Peru, né, Chile, para alguns investimentos que não tinham aqui no Brasil, tá? Então, assim, alguns investimentos alternativos que a gente começou a ver com outros olhos, que acabou sendo também muito interessante no caso, Viram era a antiga oportunidade Orb. fora do Brasil, né? Que queriam diversificar, Exato, provavelmente também. Interessante. exatamente. Não é só a pessoa física que tem que diversificar, né? A Não, gente todo também mundo, tem que cara. diversificar, né? Com certeza. E aí a gente chega aí em 2013, que foi um ano bastante importante para a gente, tá? Em 2013 foi quando justamente a gente entendeu que a TRX já não fazia mais tanto sentido ficar debaixo do guarda-chuva da Orb Investimentos. A gente vendeu, né, esse segmento imobiliário para um fundo de private equity e Tá. também, né, por conta de algumas mudanças, né, estruturais, né, assim como, né, uma construtora na Zona Leste também chamava Orb, a gente teve que mudar de nome para Trópico Latin America, tá? Ah, legal. Então, assim, de forma estrutural, nada mudou, né? Apenas o nome e os fundos continuaram os mesmos, tá bom? Ó, A gente tinha aí, eu posso fazer uma falei, pergunta, cara? claro, claro, É porque você pode. falou que a gente tá parecendo flow, né? Então eu vou dar uma de monarca aqui, vou fazer uma pergunta besta. Aham. Cara, tem algum motivo pra chamar trópico assim ou não, nenhum? Cara, Eu falei que ia nenhum, ser besta a porque pergunta. Trópico Latin América, porque sim, Tá, tá, legal. tá bom? Porque a gente tá num país tropical, provavelmente. Pode A ser, pode América ser visto Latina, dessa né, tá forma. na zona Nos tropical. trópicos, né? Exato, exatamente. E aí, como eu falei, né, anteriormente, em 2015 a gente deu início, né, à ideia de criar o VEX, né, que é o nosso fundo de arbitragem. E assim, né, o VEX é muito porque assim, né, eu já trabalhei em outra gestora e eu achei interessante como que ele foi pensado e construído, porque o VEX ele foi construído do final para o início. Bom, deixa eu acabar a história da empresa para depois falar dos Tá. produtos, né? Mas eu acho que eu entendi já onde você vai chegar aí com o Vex. Ah, legal. Em 2015 também a gente iniciou uma nova parceria junto com a SF2, né, introduzindo aí no nosso guarda-chuva o SF2 Cash, né, que ele é aí de longe um dos melhores fundos Quem que é o referência gestor do de SF2 mesmo? Esqueci o é nome. o Sérgio Machado. Sérgio, verdade. Sérgio Machado, o famoso do Twitter. Ele tuita lá, né? Sobre renda Eu fixa, sigo ele macro. aqui. Que ele Segue tá ele sempre também. postando foto com a moto É, também, É, que figuraça. ele, que ele fala que ele tá na filial, que ele tá lá na casa dele da Ilha. legal. E aí, em 2019, a gente, né, iniciou de fato para o grande público o VEX. E em 2020, né, acabou que teve a pandemia e tal, mas o SF2 de fato se tornou aí um fundo referência para fundo caixa, né? Ele é usado por vários fundos, inclusive como fundo, como caixa e também como reserva de emergência para algumas pessoas, né? Eu gostava de usar muito ele para os meus clientes como reserva de emergência. Sim. E é isso, assim, E a liquidez, gente né? tem liquidez, ele é um fundo, assim, que tem termo, basicamente, na sua composição, então, assim, ele é um fundo muito tranquilo para você fazer essa questão de formação de reserva de emergência, formação de caixa. A gente também tem um fundo previdenciário que ele combina 70% de renda variável com 30% de renda fixa, né? Então acaba sendo vantajoso para quem pensa no longo prazo aí, né? Então, eu acho que basicamente são Deixa... 4 Aham. produtos, né? O VEX, o SF2, o Deixa velho, eu que é o provocar, mais então. antigo. Beleza, vai Do lá. Vex. Eu acho que é. Aham, Não sei se eu vou acertar. Agora também é uma pergunta inteligente. Não quero mais vai provocar lá. ninguém, não. Cara, se o Vex foi pensado de trás para frente, provavelmente, então, vocês viram uma necessidade no mercado, né, de prestar algum serviço ou de ter algum produto, né,
caso, um fundo de investimento com certas características. E pensando nessas Perfeito. características, vocês modelaram a estratégia. Exatamente, Marcelo, é exatamente Legal. isso. Foram basicamente duas análises que a gente fez para a formação do VEX, tá? A primeira é assim, poxa, existe algum fundo de arbitragem no Brasil hoje que trabalha com uma vol baixa? A resposta é não, tá? E se tem, ele tem crédito privado na composição, tá? Assim, para quem não sabe, crédito privado acaba sendo interessante quando você conhece muito bem os fundamentos da empresa que você investe, tá? Porque o Mas para um crédito, fundo de ele ajuda a investimentos, isso melhorar a acaba sendo eficiência, né? difícil. Isso, você acaba tendo uma rentabilidade legal, porque algum deles são atrelados ao IPCA, enfim. Sem a volatilidade, né, das ações. Exato, exatamente. Só que assim, num fundo de investimento, você acaba não tendo tanta proximidade assim com todos os emissores do mercado. E para você tomar um default, que é basicamente quando a empresa não paga, né, Sim. essa dívida, é muito grande a chance disso Na acontecer, tá? pandemia, o risco foi grande, inclusive, né? Exato, exatamente. Assim, a gente tem um caso, né, muito interessante que é do Agro 12, né, que era do aeroporto de Guarulhos, tá? Na época, ele estava pagando quase 12% mais IPCA, que estava na casa dos 8% na época. Então, assim, vou ganhar 20% de rentabilidade ao ano? Cuidado, só que no mês seguinte tinha a questão da outorga, tinha a questão que a ANAC podia requerer novamente a concessão do terminal internacional de Guarulhos, as viagens estavam sendo canceladas a rodo, ninguém sabia até que ponto que ia a pandemia. Então, assim, é um papel que traz uma rentabilidade excepcional. Mas até que ponto vale a pena você, né, se expor a esse risco, né? Cara, acho que é interessante, Bruno, porque o nosso serviço é assim também, cara. Nossas carteiras dos clientes são montadas de trás para frente. Então, Legal, primeiro a legal. gente entende o que a gente precisa entregar para o cliente, o que ele precisa. Daí a gente vai pensar na estratégia dele. Né? Então, eu acho que a gente tem Perfeito. essa semelhança aí com o Vex, então. Legal. Porque eu acho que é muito esse caminho, né, Marcelo? Eu acho que assim, você primeiro tem que entender de fato qual é a necessidade do cliente final, e aí sim o seu serviço, o seu produto se adequar a ele, né? Não ao contrário. Né? Eu acho que o mercado tenta, né, forçar algumas coisas que para mim não fazem tanto sentido, né? Cara, na verdade, nosso foco aqui hoje, Bruno, na experiência do investidor, na melhor experiência do investidor, né? Então, na Legal. verdade, a área do Thiago IT tá desatualizada aí, que não é mais Customer Experience. A gente falou que agora é Investor Experience, né? Porque tem que ser uma experiência legal, né? Interessante. Queira ele correr riscos e ter ganhos expressivos, ou queira ele proteger o patrimônio para acumular, enfim. Perfeito, Isso é o mais importante, né? Então, você ter um produto que é moldado, né, para o investidor enfim, pelo que eu entendo assim da Trópico, ela tem diversas linhas aí que enfim, atendem desde previdência até um fundo caixa, né? Exato, exatamente. Legal. Mais alguma Assim, provocação aí, Tiagão? Cara, assim, por enquanto, eu tava até, entrei aqui no site aqui da Trópico, aqui, tava dando uma olhada aqui, né, nos fundos, vi que já eles estão disponíveis aí em várias corretoras, inclusive na Warren, né, que é um parceiro nosso aqui, né, pô, bem bacana, cara. Eu falo assim, né, Bruno? Quando eu conheci o Marcelo, bom, ainda meu conhecimento ele é bem limitado, né? Mas o Marcelo me compensa aí Já é um ano nessa já me parte. ouvindo, né, Thiago? Cara, Não é pouco mas a não. gente, eu tinha muito, vamos dizer assim, cara, não é um preconceito, mas eu era não era muito ligado a investir em fundos de investimento, né? Então, eu mantinha ali a minha carteira lá, né, com as minhas ações, meus fundos imobiliários, tomando na cabeça lá de vez em quando, né? E aí, conversando com o Marcelo, eu entendi bastante, né, essa questão da importância de você ter, né, somando, né, a sua estratégia, tudo mais,
você ter empresas, por exemplo, aqui como a Trópico, né, que você tem uma estrutura, já tem outras cabeças ali pensando, né, criando essas Uhum. estratégias, e então isso foi mudando, e hoje, cara, eu sou um dos que levanta essa bandeira justamente porque, né, aí vai entrar até onde que eu quero, o ponto que eu quero falar. É essa questão, né, que a gente está falando aqui da jornada, né, que às vezes a gente olha a necessidade do mercado para depois ajustar a estratégia, né. E a gente lá atrás também estava falando sobre essa questão da cultura do brasileiro, que ainda essa questão de investimento é algo muito, muito novo, né. Então, às vezes as pessoas tendem a querer correr atrás desse tempo perdido, né, indo atrás dessas ofertas milagrosas, né. Então, Uhum. hoje, assim, o Bruno, vocês, né, você falou que está envolvido nessa área comercial, até que ponto, assim, vocês vão, né, nessa questão de catequização, vamos dizer assim, né, do mercado, Aham. Legal. levando essa educação aí para as pessoas que estão começando aí nos investimentos, Ó, né? até como um adendo aí, então, o da pergunta do Thiago, Bruno, e como assim, então, Uhum. como que é o dia a dia do Bruno aí? Né? Então, assim, Perfeito. até que Legal. ponto você tem Eu que falei, eu catequizar, falei qual um que é minuto. o... Quais são as principais dúvidas e dores dos clientes, né? E como que é o seu dia a dia aí para lidar com isso? Legal. É assim, gente, basicamente, tá? A área comercial trabalha para o investidor, né? Para o cliente, tá? Então, como que funciona aqui a dinâmica, tá? E o dia a dia? Aqui nós somos dois, eu e a Marília. Uhum, A gente trabalha aqui na área comercial, então, assim, né? Existem diversos canais que vocês podem acessar a gente, desde o Twitter, o Instagram, o e-mail, até mesmo o telefone, que muita uhum, gente ainda gosta de usar. Então, assim, basicamente, né, muitos cotistas acabam ligando e tirando dúvidas aqui com a gente, tá? Então, assim, poxa, como que é composta a carteira do fundo de vocês, por legal. exemplo? Poxa, como é que eu faço o investimento inicial, sei lá, no modal? Aham, A gente também tem um programa que a gente está começando agora, de lives semanais, né? A gente tem feito aí legal. toda sexta-feira às 17 horas, uma live, né, para tirar as principais dúvidas dos clientes, né? E realmente, né, trazer para eles uma proximidade maior, porque o gestor não é aquele cara, Deus, nossa, né? Nunca vi um gestor na minha vida. Cara, ele é um ser humano como qualquer Sim, outro, né? tem que Ele ser, só né? está aí sendo aí, né, o seu funcionário, entre aspas, né, gerindo o seu dinheiro e te trazendo aí as melhores oportunidades do mercado. Claro, né, que assim, né, o Thiago falou uma coisa, né, como aqui, né, vocês falam que é o flow, vou dar um Aham, exemplo que eu usei hoje para um cliente, tá? Poxa, por que eu vou investir num fundo de investimento, sendo que eu posso comprar eu mesmo ações, tá? isso é uma Eu dúvida dei, cara, recorrente. Legal, vamos ouvir você. exato. Assim, um exemplo muito esdrúxulo, mas ele serviu, tá? Tá. Então, assim, pensa no Natal, né? O Natal, ele tava aí, acabou de acontecer. Uhum, Cara, você tem a opção de comprar o peru, comprar o tempero, comprar o arroz, comprar uva passa, comprar a cereja, colocar tudo no forno, temperar, esperar 8 horas. Se queimar, também a culpa é sua. Se o negócio for mal, também é culpa sua. Pode ficar muito bom, pode ser mais barato às vezes. Só que existe todo um trabalho, né? Você tem que ter toda uma expertise para temperar, para uhum, colocar no forno na temperatura certa, para fazer o preparo correto, tá? Então, sim. assim, é mais custoso, é mais tedioso, e isso é quando você trabalha com a sua carteira, né? Quando você faz a gestão da sua carteira. Agora pensa, pô, eu vou ligar no iFood da vida, vou pedir um peru. Já vem perfeito, ele já vem no ponto exato, temperado, certinho, com tudo perfeito. Ele só te entrega, você deixa lá o dinheiro e tá tudo resolvido, sabe? Então, assim, você meio que delega, né, essa necessidade de conhecimento para alguém que, meu, tá lá todo dia fazendo, tendo esse trabalho de ter, né, de temperar, de fazer e de escolher. E também a proporção que é feita dentro de uma gestora é muito maior, né? Sim, A gente não vai comprar uma ação de Oi ou 10, a gente vai comprar um lote de 100 mil, por exemplo, né? sim. E isso acaba sendo importante para quem está no fundo, porque você acaba tendo uma certa representatividade dentro da empresa, né? Sim. Então, se você olha para um fundo, por exemplo, o velho, né, que é um fundo long only, com velho invest, Uhum. né, na sua filosofia,
você acaba se tornando de fato um sócio da empresa, assim como a gente também é, né, sócio de várias empresas. Então, eu acho que é basicamente essa a filosofia que eu usei com a cotista, tá? Usei com você, desculpa o exemplo do peru, foi a primeira coisa que veio aí à minha cabeça. Desses exemplos que trazem um pouco, né, do nosso dia a dia para a realidade, né? Porque Sim. o pessoal às vezes acha que... Aproxima mais, né? Acho que isso é importante. Pessoal, muita gente, né, o Bruno, não sabe nem às vezes que é um fundo de investimento, né, de fato. Uhum. Então, para essas pessoas até... fundo de investimento é um condomínio, uma comunhão de bens, né? Exato. O que a gente faz com essa comunhão de bens? Primeiro você dá para um gestor de carteiras, né? Como eu, e depois eu, por exemplo, delego para outras casas. Enfim, como às vezes eu vou montar a sua ceia inteira. O Bruno falou do peru, eu monto a ceia inteira, né? Então, exato. Vou pegar enfim, o cordeiro de alguém, o peru do outro, a farofa enfim, a gente vai montar aí a sua ceia do melhor jeito possível. Né? Perfeito, eu acho que é exatamente isso, Marcelo. Eu acho que essa é a grande filosofia por trás de você ter um administrador de carteira como você e ainda, além disso, ter uma gestora, né, que faz todo o trabalho, assim, não digo pesado, né, mas faz toda a seleção de ativos, toda a pesquisa, macro, tudo que está envolvido, coloca num produto, você seleciona esse produto e vai dar para o seu cliente. Eu acho que essa é a grande ideia. Não adianta, no meu caso, assim, falando agora do futebol, não adianta o treinador querer jogar, né? Então, é um pouco... Perfeito. Perfeito. Às vezes você até sabe bater uma falta, melhor do que os seus jogadores, mas não faz sentido, né? Você... E no meu caso, né, a gente treina diversos times, né? Então, a gente tem que saber delegar, né? E para quem delegar, né? Isso é interessante. Sim. E aí, Tiagão, mais alguma dúvida aí pro Brunão? Cara, por mim aqui a gente já usou bastante ele aí, né, cara? Né? Mas gostei aí da analogia aí do peru. Mais uma aqui pra gente usar, viu, cara? Porque legal. A gente já usou do mecânico, a gente já usou do professor de personal trainer. Consultor de moda, já falamos de tudo aqui. Consultor, bem lembrado. O peru tá na memória afetiva das pessoas. Eu tenho mais uma dúvida aí, mais uma provocação. Claro. Como você acha, cara, que influencia assim, a confiança, né, do investidor nesse processo de investimento? Ter uma pessoa que ele confia, um fundo que ele confia, é importante, né? Ou você acha que cada hora tem um fundo que é ideal, que ele fica trocando? Como que você acha que isso funciona? Eu acho que assim, né? Você ficar trocando muito de ativos, né? Seja de fundo de investimento, seja de FII, seja de ações, eu acho que assim, você tem que ter um plano de ação. Pô, eu quero fazer uma carteira previdenciária que me pague dividendos, por exemplo. Então, legal. Então, o foco são fundos imobiliários, fundos que pagam aí dividendos, né? Agora, você ficar fazendo essa troca, eu acho que não é um bom caminho, tá? Com relação a como que o cotista pode, né, escolher bem um gestor, escolher bem aí, né, um gestor de carteira. Eu acho que a primeira coisa é, a comunicação. Se a comunicação é muito difícil, por exemplo, eu quero ter alguém para delegar minha carteira. Cara, eu não consigo falar com o Marcelo de jeito nenhum. Cara, eu acho que esse já é um ponto de atenção, tá? Eu sou suspeito em falar porque, assim, você me respondeu super rápido no LinkedIn quando eu te chamei e tal. Então, acho que, assim, a primeira parte é você conseguir estabelecer contato com, seja o gestor, seja o administrador de carteira, tá? Aí, né, o segundo ponto, né, verificar a história dele, né? Se ele realmente, né, conhece o que sabe, faz o que sabe, se ele tem aí um tempo de casa, um tempo de profissão importante, né? Não acho que, assim, um mês ou dois vai formar um grande gestor ou um grande administrador de carteira. Eu acho que realmente isso, infelizmente, leva tempo para se formar, porque você tem que passar por algumas coisas. E, cara, eu acho que é mais isso. Também. Exato, exatamente. O que ele fala, né? Exatamente. Eu acho que, então, são duas coisas, né? Eu acho que, assim, é o tempo
que alguém se dedica a fazer aquilo. E a comunicação, acho que tem que ser o mais transparente possível, acho que tem que ser uma comunicação fácil. Porque, inevitavelmente, quando você tem alguma dúvida, você pergunta para um médico, para um enfermeiro, né? Que a gente está lá no front, né? Você não vai, tudo bem, você vai jogar lá no Google, né? Alguma outra coisa, vai aparecer 1 trilhão de respostas. Só que você vai realmente aonde quem tem a credibilidade, né? Tem as certificações que são necessárias, né? Legal. Cara, agora de fato, eu acho que a gente tomou muito seu tempo aí, Bruno, mas, cara, Que isso. foi muito legal, eu gostei de verdade. Espero que a gente possa aí retomar aí quando a gente tiver mais assunto, bater um papo aí de Claro, economia, sobre de novo aí a faculdade, né? com certeza. Achei muito interessante, agradeço aí o Bruno, agradeço o Tiagão também. Show. Brunão, obrigado aí, cara, pelo seu tempo aí, por compartilhar também a tua história aí, né, cara? Isso daí serve aí de motivação, inspiração aí. Espero que em breve a gente possa gravar mais aqui, porque tem assunto, hein, cara? Não, falamos já Perfeito. quase 1 hora. Cara, e eu estendo o convite aí para vocês que quiserem passar aqui em São Paulo, conhecer o escritório, conhecer o pessoal aqui, super à vontade aí, tá? A gente Pô, está super à a gente vai disposição querer de sim, ó, vocês, tá tô com bom? o presente de vocês aqui. Ó, aí sim, ó, e aqui, ó, tem o boné, né? Agora tem novidade aqui, ó, o boné da Então vai Trópico. ser a gente vai pegar em loco aí o boné, então. É Boa, isso aí, tem que, mas aí é só para quem vem aqui. boa, Só boa. pedir aqui um pessoal aqui, ó, um adendo, né, para não esquecer o pessoal se inscrever no canal, né, curtir, deixar o like, ativar as notificações e também comentar Beleza. aí se tem alguma dúvida adicional, né, talvez uma dúvida ou para a gente trazer no próximo programa ou para quando o Bruno vier. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de todo mundo, quem chegou até aqui. Um abraço e até a próxima Carta Falada. Valeu, tchau, Valeu, tchau. pessoal.